7/2023, em apreciação e aprovação da ata número 06/2023, da sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2023. Alguma objeção? Nenhuma, presidente. De acordo. Ata aprovada para o arquivo. Processos, doutora Ismênia, tem algum processo que foi adiado, retirado de pauta ou de mesa? Tem sim, excelência. Tem vários. Era bom a gente... O senhor quer que eu leia os números? Era melhor, porque aí o advogado que está na sessão, na sala, ele já estaria desocupado, né? Já poderia sair, né? Então, Ok. Vamos começar pelos processos que estavam em pauta. Pode fazer a leitura, doutora. Presidente, pela ordem, Pois não, desembargador Evaldo. gostaria de ressalvar o dia de hoje, porque eu estou de férias e estou interrompendo apenas para participar da sessão e assinar alguns expedientes. Muito obrigado. Ok, então, Ismênia, vamos conseguir na ata, né, Ismênia? Isso mesmo. Posso começar? Podemos, sim. Retirados de pauta da relatoria do desembargador Evaldo. Apelação número, uma sequência de 5034, dígito 70.2013. No roteiro, o número é 5.161. Outra apelação da relatoria do desembargador Evaldo, número 058-1540, dígito 71.2000. No roteiro, o número é 5.167. Agora, os retirados de pauta da relatoria da desembargadora Tereza. É um agravo de instrumento, número 063-048-3, dígito 53.2022. No roteiro, o número é 5.238. Agora, os retirados de mesa da relatoria do desembargador Evaldo. Apelação / remessa necessária, número 004007, dígito 73.2016. No roteiro é o 5.189. Outro agravo de instrumento da relatoria do desembargador Evaldo, 0637312, dígito 50.2022. No roteiro é o 5.188. Agora, retirado de mesa da relatoria da desembargadora Tereza. Apelação número 0166813, dígito 79.2017. No roteiro é 5.227. Pronto, excelência, são esses. Ok. Vamos, então, retornar para o nosso roteiro, né? Vamos primeiro chamar o pedido de vista. Tem aqui pedidos de vista. Tenho 2.1, uma apelação cível, uma sequência de 4 zeros, 442, 40, 2013. Oriundo de Mucambo. Apelante Francisco das Chagas Alves. Apelado Ministério Público, de minha relatoria. Na sessão do dia 15 de fevereiro do ano em curso, dando início ao julgamento após o voto do eminente relator, no sentido de reconhecer da apelação cível para dar-lhe provimento, na sequência pediu vista dos autos para melhor exame da matéria o desembargador Gleidson, composição da turma julgadora, os excelentíssimos senhores desembargadores Raimundo Nonato Silva Santos, desembargador Francisco Gleides Pontes e Maria Iraneide Moura, adiado o julgamento. Na sessão do dia 1º de março do ano em curso, dando início ao julgamento adiado, julgamento destes autos, em razão da ausência justificada do eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente da Câmara.
Na sessão do dia 8 de março do ano em curso, dando início ao julgamento, adiado o julgamento destes autos, em razão da ausência justificada deste presidente. Agora estou presente, então eu passo a palavra ao desembargador Gleidson, que é o Muito vistor. obrigado, presidente. O voto está em mesa. Eu vou abreviar a leitura dele para facilitar o fluxo da nossa sessão. O processo anunciado por Vossa Excelência, trago o exame do conteúdo da prova existente nos autos. Constato que o município de Pacujá celebrou o convênio número 004/2003, com a Secretaria da Educação Básica do Estado de Ceará em 10 de abril de 2003. O município de Pacujá fez-se representar na formalização do mencionado convênio pelo promovido, então prefeito, que o assinou formalmente e teve ciência inequívoca da existência da cláusula expressa sobre a obrigação de prestar contas. Confira-se. Cláusula 4ª das obrigações. 2. Compete à Prefeitura. G. Apresentar a prestação de contas ao núcleo de suporte financeiro no final da execução dos serviços de aplicação dos recursos previstos na cláusula 2ª, de acordo com as normas legais, mediante a apresentação de documentação comprobatória. Folhas 88, 92 e 110. O valor conveniado, correspondente a R$ 9.309,67, foi repassado ao município em 15 de maio de 2003, como revela a nota de empenho número 05395 e a ordem de crédito 03655, folhas 118 e 119. Em 4 de novembro de 2004, a Secretaria de Educação Básica remeteu ao promovido ofício 081/2004, recebido em 5 de novembro de 2004, que solicita providência no encaminhamento da prestação de contas no valor de R$ 9.309,67. Informa-lhe que, na hipótese de não atendimento da diligência, o controle interno SEDUC instaurará uma tomada de contas especial para o resgate da prestação de contas e, se for o caso, devolver os recursos à conta 701.681, dígito 1, da agência 078 do BEC dos Peixinhos, folha 122, 123. Diante da inércia do demandado, a portaria número 861/2004, GAB, de 22 de novembro de 2004, da Secretaria da Educação Básica do Estado de Ceará, instaura a tomada de contas especial na Prefeitura Municipal de Pacujá, designa os servidores respectivos e estabelece o prazo de 15 dias para a apresentação do relatório. Na sequência, em 10 de janeiro de 2005, é remetido o ofício 04/2005 ao demandado, recebido em 11 de janeiro de 2005, informando os trabalhos da tomada de conta especial e o prazo de 5 dias, a contar da data do recebimento, para regularização junto ao núcleo de prestação de contas e controle interno SEDUC. Consta do relatório da mencionada tomada de contas especial que, apesar de várias notificações efetivadas ao prefeito municipal de Pacujá, esse não encaminhou a prestação de contas, nem se justificou junto ao núcleo de prestação de contas da SEDUC, folha 133/136. Por fim, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na apreciação do processo 02385/2005, dígito 1, que tem por objeto a tomada de contas especial instaurada na Secretaria da Educação, SEDUC, em decorrência da omissão do dever de prestar contas do então prefeito de Pacujá, quanto aos recursos repassados àquela prefeitura, por força do convênio 004/2003, proferiu o acórdão 0031/2010, no qual declara a revelia do promovido, julga irregular a tomada de contas especial da Prefeitura Municipal de Pacujá, referente aos recursos repassados pelo convênio 04/2003, imputa ao demandado a responsabilidade pela devolução dos recursos transferidos e aplica-lhe multa. Nota-se que o promovido manteve-se omisso e silente
quando notificado para prestar contas, antes e durante a tomada de conta especial instaurada no âmbito da Secretaria de Educação Básica do Estado de Ceará. E ainda durante o processo de tomada de contas especial que tramitou no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Vale destacar que o promovido foi prefeito do município de Pacujá por 2 mandatos consecutivos, no período de 1 de janeiro de 2001 a 31 de 12 de 2008, ou seja, esteve no exercício do mandato por vários e sucessivos anos, após o término do prazo de vigência do convênio 04/2003, sem que tenha prestado contas ou apresentado justificativa para tal omissão, apesar de formalmente instado a fazê-lo em sucessivas ocasiões e de haver ignorado as várias oportunidades sugeridas para tanto. Isso considerado, é irrecusável a conclusão de que está manifestamente configurada a omissão dolosa do promovido quanto à obrigação de prestar contas dos recursos repassados ao município de Pacujá pelo Convênio 04/2003. O dever de prestar contas está positivado na Constituição Federal, que prevê, como princípio expresso, cuja inobservância autoriza a excepcional medida de intervenção da União nos estados ou da União ou Estado dos municípios. Verbos, artigo 34. A União não interverá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Letra D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. No âmbito dos municípios, a não prestação de contas configura crime do prefeito municipal nos termos do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Aí eu transcrevo aqui exatamente o dispositivo relacionado. A Constituição Federal estabelece que, sem prejuízo da ação penal cabível, os atos de improbidade administrativa serão sancionados com a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, além da indisponibilidade dos bens e do ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei. O artigo 37, 4º da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, foi regulamentado pela Lei 8.429/92, que na redação original estabelece, aqui também transcrito, inciso 6, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Vale destacar que, anteriormente às alterações da Lei 14.230 de 2021, o Superior Tribunal de Justiça adotou invariavelmente a compreensão de que a presença do dolo é imprescindível à configuração dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 11. E aí eu transcrevo o acórdão da lavra do ministro Teori Zavascki, cuja parte que nos interessa negritada é a seguinte: não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92. Eis que advém a Lei 14.230 de 21, a realizar alterações substanciais na Lei 8.429/92, nas quais se inclui a revogação da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa e a atribuição de nova redação ao artigo 11. Artigo 1º, parágrafo 1º, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Artigo 11.
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viola os deveres da honestidade, da imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Inciso 6º, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. É oportuno ter presente que o fato de estar a conduta dolosa descrita na petição inicial, também tipificada como ilícito penal, não constitui óbice a responsabilização do agente pela prática de ato de improbidade administrativa prevista em lei, por ser independente as instâncias penal e da improbidade administrativa. Confira-se a esse propósito o tema 576 de repercussão geral. E aqui eu transcrevo a ementa do acórdão relatado pelo ministro Alexandre de Moraes no pleno por decisão unânime de 25 de setembro de 2019. E a parte que interessa está assim negritada: negado provimento ao recurso extraordinário, tese de repercussão geral, aspas, o processo de julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade, Decreto-Lei 201/67, não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429, de 92, em virtude da autonomia das instâncias. Por estar evidenciado o dolo do promovido, elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 11, inciso 6º da Lei 8.429/92, nas redações anterior e posterior à Lei 14.230, de 2021, situação configuradora de continuidade normativa típica e, pois manifestamente configurada a vontade deliberada, livre e consciente do demandado de não prestar contas dos recursos repassados ao município de Pacujá pelo Convênio 04/2003, quando a tanto estava obrigado por lei e possuía plenas condições de prestá-las, vez que permaneceu como prefeito municipal por vários anos após o término de vigência do referido convênio, o desprovimento da apelação e o julgamento procedente do pedido veiculado na inicial é providência que se impõe. Por razões óbvias, diante da impossibilidade objetiva de produção da prova que ocorreu no interior da consciência do promovido, quanto ao real motivo da ausência da prestação de contas, se o demandado em nenhum momento apresentou defesa ou justificativa, tem-se prova impossível. Todavia, considerada reiterada a conduta do promovido de não prestar as contas devidas sempre que instado a prestá-las, ou de não apresentar qualquer justificativa para a omissão, é inevitável a conclusão, diante das circunstâncias reveladas pelos demais elementos de convicção que emergem dos autos, de que está configurada a mais grave irregularidade possível em situações que tais, qual seja a total e absoluta não aplicação dos recursos na finalidade prevista no convênio. Por tais razões, assim expostas, rogo vênia ao eminente relator para negar provimento da apelação e julgar procedente o pedido autoral nos termos da sentença recorrida. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Gleides. Pois não, desembargador Gleides. Eu ouvi atentamente aqui o voto de divergência, né? Aberta a divergência por Vossa Excelência. Eu vou pedir vista deste processo e prometendo trazer na próxima sessão. Ok? Então, pedido de vista, deferido, julgamento suspenso, e será
retomado na próxima sessão. Vamos para o próximo da pauta. Aqui o primeiro era o pedido de vista. 2.1, foi esse que Vossa Excelência já tem agora. Esse segundo, doutor Ismênia, 2.2, é isso? Isso mesmo, Excelência. Apelação civil número 020009064/2022. É um pedido de vista feito pela desembargadora Iraneide. Apelante Genilson de Oliveira Souza e apelado município de Granja. Eu vou... Relatoria da desembargadora Tereza Ineu. Na sessão do dia 1º de março do ano em curso, dando início ao julgamento, após o voto da eminente relatora, no sentido de conhecer da apelação civil para negar provimento, sendo acompanhada pelo excelentíssimo senhor desembargador Gleides Pontes, na sequência, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria a excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. A composição da turma: excelentíssimo senhor desembargador Tereza Neumann, desembargador Gleides e desembargadora Iraneide. Na sessão do dia 8 do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após a apresentação do voto vista pela senhora desembargadora Maria Iraneide, no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe provimento, divergindo do voto da relatoria. Na sequência, a excelentíssima senhora desembargadora Tereza Neumann pediu vista dos autos para melhor análise da matéria em questão. Composição da turma julgadora à época, a desembargadora Tereza Neumann, a desembargadora Iraneide e o desembargador Gleides. Vossa Excelência tem a palavra, desembargadora Tereza Neumann. Obrigada, Excelência. Eu pedi vista, né, para melhor exame, considerando que a matéria era revolvida também no STJ, mas após essa reanálise, entendo por manter o meu posicionamento inicial, ou seja, para considerar a desnecessidade de prévio procedimento administrativo e a ausência de ilegalidades reparadas pelo Poder Judiciário em relação à pretensão de anulação do decreto municipal de cumprimento de edital de convocação de certame. Então, assim, entendo que o decreto foi devidamente motivado, o ato foi editado antes da nomeação do candidato e, por conta disso, há uma desnecessidade de prévia instauração de procedimento administrativo, por se tratar de candidato cuja posse e nomeação não havia se perfectibilizado. Estão sendo convocados tão somente para apresentar a documentação. Então, ratificando já uma argumentação anteriormente emitida, me pronuncio pela apelação, seu conhecimento e desprovimento. Então, é assim, Excelência, no que caso, não, desembargadora Tereza Neumann, no caso, o voto de Vossa Excelência foi no sentido de conhecer do apelo para negar provimento, não é isso? Exatamente, Excelência. Pergunta ao desembargador Gleides. Continua acompanhando a desembargadora Tereza Neumann? Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade exatamente para retificar o meu voto provisório, que havia seguido a eminente relatora nesse processo, em razão do voto vista da eminente desembargadora Iraneide, trazer a nuance de que já havíamos votado processos da mesma municipalidade, no sentido do voto que Sua Excelência apresentou na sessão anterior, do qual eu havia participado e também acompanhado Sua Excelência. Portanto, eu queria pedir vênia à eminente relatora para manter a coerência na minha votação e acompanhar o voto da desembargadora Iraneide. Pois não, desembargador Gleidson. Então, nesse caso, o senhor vai acompanhar a divergência da desembargadora
Desembargador Iraneide, não é isso? Perfeito. Bom, então, nesse caso, a desembargadora Terezineu conheceu do apelo para negar provimento e os desembargadores Gleidson e a desembargadora Iraneide votou no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe provimento, divergindo do voto da relatora. É isso? Vamos para o julgamento estendido. Se Consultando Vossa aí. Excelência estiverem aptos a Exato. votar, eu encaminhei para Vossa Excelência, desembargador Nonato, o voto visto. Não sei se Vossa Excelência tem a oportunidade de ver. Cabe Vossa Excelência decidir aí se estão todos aptos a votar hoje neste processo. Porque o desembargador Evaldo não havia participado, mas pode ser também que já esteja apto. O desembargador Evaldo está apto a participar? Então, presidente, eminentes colegas, eu gostaria de, se for voto estendido como é, de melhor examinar, porque eu não vi o voto a íntegra da relatora, da eminente relatora. Vossa Excelência quer pedir vista, porque nós já estamos no voto, no julgamento extensivo. Vossa Excelência quer pedir vista? Posso pedir. Pronto. Então, vista concedida, julgamento suspenso. Né? Já iniciamos, então, o julgamento estendido. Aí, Vossa Excelência pediu vista e fica para a próxima sessão ou dentro do prazo regimental. Né? Tá. Vamos, então, para o próximo. Doutor Ismênia, agora, no caso, agora nós vamos para os processos com pedido de sustentação oral, é isso? Não, Excelência, tem os julgamentos estendidos, 2 processos. Tem 2 processos. Então, vamos para o primeiro. Processo com julgamento suspenso, não é isso? 2.3. É uma apelação civil 0041-778-36-2022. É esse, doutor Ismênia? Sim, Excelência. É esse mesmo? Sim, Excelência. É esse mesmo. Apelante, IMBL. Apelado é do C. A relatoria, desembargador Gleidson. Na sessão do dia 8 de março do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson Pontes proferiu seu voto no sentido de acompanhar, conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, sendo acompanhado pela excelentíssima senhora desembargadora Iraneide. Na sequência, a desembargadora Terezineu Duarte Chaves apresentou declaração de voto contrário ao do relator, no sentido de conhecer da apelação civil, mas para dar-lhe provimento, julgamento suspenso, em conformidade com o artigo 942 CPC. Composição da turma, julgadora, os excelentíssimos senhores desembargador Francisco Gleides Pontes, desembargadora Iraneide e desembargadora Terezineu. Então, estava suspenso, o julgamento ficou adiado. Vamos agora, desembargador Evaldo. Pois não, presidente. Eu não tenho conhecimento do teor do acordo, da decisão da relatoria, presidente. Então, se for o caso, eu peço vista também nesse processo. Pois não, vista concedida, julgamento suspenso. Tem mais um outro, não é, doutora Ismênia? O segundo aqui. Sim. É o 2.4. Isso mesmo. É uma apelação com remessa necessária, número 021-8078-47-2022, de Fortaleza. Apelante CSL Berg, Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitado, remetente juiz de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, apelado Estado de Ceará. Relatoria da desembargadora Terezineu. Na sessão do dia, dando continuidade ao julgamento, após o voto da relatora,
no sentido de conhecer da apelação civil e da remessa necessária para provê-las parcialmente, os excelentíssimos senhores desembargadores Francisco Gleidson e Maria Iraneide apresentaram declaração de voto contrário ao da relatora. Julgamento suspenso em conformidade com o artigo 942 do CPC. Composição da turma julgadora. Desembargador Gleidson, desembargadora Maria Iraneide. Desembargadora Tereza Neumann. Vossa Excelência quer fazer algum comentário? Continua com a mesma posição? Não, Excelência, como o assunto realmente já é bem recorrente, eu gostaria de manter a minha posição já externado, né? Pelo conhecimento Pois não. da remessa É necessária e da aquele do apelação. DIFAL, não é? Exatamente, Desembargadora. exato. Desembargador Evaldo. Presidente, se for do DIFAL, eu vou manter do o meu ponto de vista, acompanhando a divergência. Pois não. Exato, de fato. Eu também pedindo venha a desembargadora relatora, eu voto no sentido de acompanhar a divergência aberta aqui pelo excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson Pontes, né, e a desembargadora Maria Iraneide, né, que apresentaram o voto contrário ao voto da desembargadora Tereza Neumann, né? Então, eu também acompanho. Eu vou, então, proclamar Deverei lavrar o acordo, né? o desembargador Gleidson fica encarregado para a lavratura do acórdão, que foi quem abriu a divergência. Vamos, então, proclamar o resultado. A Câmara, em julgamento estendido, cumprindo o 942 do CPC, por maioria, conheceu dos recursos para dar-lhes parcial provimento, não é isso? Dá provimento. Fica o desembargador Gleidson responsável pela lavratura do acordo. Certo. Excelência, Agora, só corrigindo pois aqui, para dar provimento aos recursos. Provimento. Pronto. Então, nesse caso aqui, a maioria de votos conheceu dos recursos para dar provimento aos mesmos. Isso? Isso mesmo. Pronto. Então, vamos A para... Iraneide está sem som e ela está falando. Pois não, desembargadora Iraneide? Não, senhor presidente, eu estava só resolvendo aqui rapidinho algo interno. Meu microfone está desligado mesmo de propósito. Nada com a sessão, não. Obrigada. Pois não. Vamos agora sim, né, doutora Ismênia? Vamos para as sustentações orais, não é isso? Isso mesmo. A primeira sustentação oral é com pedido de preferência, sustentação oral. Excelência. O número 1, embargos de declaração. Com licença, interromper o senhor. Essas primeiras, Não. as duas primeiras, são preferências sem sustentação, viu? Exatamente, porque embargo de declaração não tem sustentação, é só de pedido de preferência. Embargo de declaração, número 17769974-2016, relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, número que está no processo, na pauta, é o 5.109, embargante, Companhia Energética do Ceará, a Enel, e o advogado doutor Anchieta Guerreiro Chaves, embargado Estado de Ceará, e o embargado também, no caso aqui, Oliveira Augusto, advogados. Desembargador Gleidson, no caso aqui, o julgamento foi conhecido e não provido, né? Aí a aplicação da súmula 18, né? Perfeitamente, presidente. Pronto. Então, a Câmara, à unanimidade de votos, conheceu dos embargos, todavia aplicou a súmula 18, não provimento. Vamos para o 02,
A apelação cível, número 040-1236-28-2010, relatoria da desembargadora Tereza Neumann. O número de pauta é o 5.233. Apelante Ana Maria Fontinella Catribe e o advogado doutor Eugênio Duarte Vasques e o apelado é o Estado de Ceará. Nesse caso aqui, foi pedida a sustentação ou só a preferência? A preferência. Pronto, então eu posso anunciar o julgamento, desembargadora Tereza? Sim, Excelência. É preciso que a leitura, será necessária a leitura da ementa? Não? Não, eu acho que só o resultado resolve, né? O resultado atende ao pleito, não é? A Câmara é unanimidade de voto, né? A Câmara, unanimidade de voto, conheceu do apelo e deu-lhe provimento. Esse é o resultado final. Proclamado o resultado. Agora sim, nós vamos para um pedido de preferência com sustentação oral. Esse é da minha relatoria. Qual um agravo de instrumento, número 063-50-2092-2022, prioridade idosa, relatoria sou eu o relator, número de pauta é o 5.1, agravante a senhora Antônia Martins Bezerra, advogado Abraão José Bezerra, e o agravado é o Instituto de Previdência de Servidores Públicos Municipais do IPU. E eu indago o advogado, doutor Abraão, está em sala? Sim, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Doutor? O senhor dispensa a leitura do relatório? Pode dispensar, Excelência. Pois não, pois o senhor dispõe do prazo regimental para fazer a sua sustentação oral. Então, boa tarde, Excelência, doutos desembargadores, componentes desta Câmara, desejando neste mês de março um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, as desembargadoras, uma satisfação imensa poder ladear e debater, trazer à baila este processo. Trata-se de um pedido de pensão por morte, e eu peço vênias para as formalidades que são necessárias para este processo, para explicar que este processo me traz um sentimento muito forte, pois trata-se de familiares que foram acometidos, assim como diversos brasileiros neste Brasil, Covid. Minha tia, infelizmente, servidora do município de Ipu, sempre trabalhou para este município de onde eu nasci, e hoje, graças a Deus, morando na capital, estou representando os direitos e os interesses da minha tia e da minha avó. Esses interesses que foram dispostos no agravo de instrumento estão muito bem delineados, e eu peço atenção a vossas excelências que a douta Procuradoria já emitiu parecer no sentido da procedência, pela procedência, em folhas 199 a 200, só um instantinho. As folhas... Eu vou ficar devendo as folhas e vou mencionar que a Procuradoria já emitiu parecer pela procedência do agravo de instrumento. E poderia muito bem não fazer esta sustentação oral, mas faço em homenagem à minha tia, servidora do município de Ipu, passou a vida inteira trabalhando por esta cidade, e em homenagem à minha avó, que passou a vida inteira morando com a minha tia, e infelizmente foi tolhida por este vírus que aterrorizou a humanidade, o Covid-19. E elas duas, que sempre moraram juntas,
diversos vizinhos são prova de que existia a convivência mútua e a ajuda mútua entre as duas, e a legislação do município de Ipu já regia, já trazia as informações, os requisitos necessários para que ela pudesse ser beneficiária da pensão por morte. Nós fizemos todo o procedimento, explicamos para os servidores do município de Ipu, trazendo, inclusive, no momento em que nós trouxemos e apresentamos aos servidores do município do Ipu toda essa documentação que comprovava, além do depoimento de 2 testemunhas, se eu não me engano, são 2 testemunhas, com perdão do esquecimento, são provavelmente 3 testemunhas que apresentaram depoimento confirmando que as duas moravam juntas, ou seja, havia a dependência financeira, que é um dos requisitos necessários para que a dona Antônia Martins possa receber a pensão por morte, ou seja, todos os requisitos legais estão preenchidos, devidamente preenchidos, e, portanto, faz jus o benefício da pensão por morte, uma vez que restam preenchidos todos esses requisitos. E aproveito este momento também para mencionar que a administração pública ela é regida pelos princípios constitucionais, mas, por vezes, nós visualizamos uma situação em que esquecemos da sensibilidade. Depois de apresentar um rol de documentos, depois de apresentar testemunhas, o município de Ipu se recusar, mesmo apresentando diversos documentos comprobatórios e testemunhas, é de uma insensibilidade muito grande, atroz. E eu gostaria de registrar isso porque fui morador de Ipu, minha família é toda da cidade de Ipu, e isso nos traz um sentimento de revolta muito grande. E essa revolta foi consubstanciada nessa judicialização e que só foi necessária após a recusa pelo município de Ipu. E, portanto, nós solicitamos o deferimento do agravo de instrumento. Nós sabemos que ainda não vai ser formalizado o mérito, mas as dificuldades que são impostas para uma senhora idosa de quase 80 anos, que passou a vida inteira lá, morando com a sua filha, dividindo todas as contas, dividindo os sofrimentos, e agora precisa desse retorno, precisa desse auxílio, é essencial para que o sustento dela seja garantido. Nós, os familiares, não esquecemos, minha avó, cada um, lógico, vai vivendo a sua vida. Eu estou trazendo, já pedindo perdão e escusas vênias a vossas excelências pela intimidade que não é necessária, mas que é importante eu mencionar. A família não esquece da minha avó, que passa por esses momentos delicados, mas que o Estado ele precisa dar o retorno, uma vez preenchidos os requisitos legais. E estão preenchidos os requisitos legais, e, portanto, eu faço esse pedido conforme disposto no agravo do instrumento, pedindo deferimento para a tutela solicitada na inicial, que foi indeferida pelo juízo de Ipu, e agradecendo a atenção de todos e pedindo mais uma vez, e deixando registrado mais uma vez esta homenagem à minha tia e minha avó, que eles passaram por essa situação tão delicada, mas que nós estamos conseguindo avançar contra esses momentos delicados. Obrigado, excelências. Pois não, doutor. Obrigado ao senhor, doutor. Vamos retornar aqui, doutor Abraão, muito obrigado. Eu vou pela leitura da ementa, direito processual civil, direito previdenciário, agravo de instrumento. Cumpre ressaltar que a análise do presente recurso encontra-se adstrita à presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 300, CPC, a tutela de urgência será deferida quando presentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O caso em debate versa acerca de pleito para reconhecimento de pensão por morte da filha da hora recorrente, e, portanto, amoda-se ao previsto no parágrafo 8º,
no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 248 de 2009, o qual explicita que a dependência econômica dos pais em relação aos filhos deve ser comprovada. O texto legal é claro, ao demonstrar que não existe presunção legal de dependência econômica de genitor em relação à filha falecida, que ocupava cargo público, devendo ser devidamente comprovado. Até o momento, não se desincumbiu de seu ônus de provar a dependência econômica de sua filha, restando notória, portanto, a necessidade de instrução probatória da demanda de origem, cabendo às partes, no momento processual oportuno, indicar as provas necessárias à comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, argumentando ou a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, os termos do artigo 373 do CPC. Então, voto no sentido de que o agravo de instrumento seja conhecido e não provido. É como voto. O próximo a votar, desembargador Gleidson, né? Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos iniciais ao doutor Abraão, compreendo perfeitamente a angústia que realmente passa a família dos agravantes, mas nós estamos num momento ainda embrionário desse processo. Eu acredito que na análise meritória possa ser melhor esclarecida a situação e, quem sabe, venha a merecer guarida do judiciário. Mas, por enquanto, nós estamos ainda na fase inicial do feito, e aqui é um agravo, eu também acompanho Vossa Excelência, tive a mesma compreensão que o processo precisa, sim, de instrução probatória. Desembargadora, muito obrigado, desembargador Gleidson. Desembargadora Iraneide. Obrigada, presidente. Eu também aproveito para comentar o Abraão. Vai ser muito breve, até porque a garganta não está permitindo muita fala, né? Eu também tive essa mesma compreensão, está nesta fase do processo, ainda terá a oportunidade de fazer essa instrução e, quem sabe, como disse o desembargador Gleidson, lograr êxito. Mas, no momento, eu acompanho o eminente relator em todos os seus termos. Então, vamos proclamar o resultado. A Câmara, à unanimidade de votos, conheceu do agravo e negou-lhe provimento. Este é, portanto, o resultado. Muito obrigado, doutor Abraão. Tenha uma boa tarde, uma boa semana para Vossa Excelência. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Pois não. Vamos para o próximo de sustentação oral. Também ainda de minha relatoria, uma sustentação oral, no caso, uma apelação 02, apelação cível número 000498702-2019, minha relatoria, número de pauta é o 5.53, apelante é o Ministério Público do Estado de Ceará, apelada Maria Simone Fernandes Tavares, e o advogado, doutor Anderson. Doutor Anderson está em sala? Sim, Excelência. Consegue me ouvir? Doutor Anderson, eu vou apenas lhe perguntar o seguinte, porque nesse julgamento, quem apelou foi o Ministério Público. E, no caso aqui, eu voto no sentido de que o apelo seja conhecido, mas não provido. Vossa Excelência tem, mesmo assim, interesse em fazer a sustentação oral? Não, Excelência, dessa forma eu renuncio à sustentação oral. Então, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Eu vou passar Agradeço. a colher, então, os votos. Desembargador Gleidson.
Mantenho o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Pois não, desembargadora Iraneide. Senhor presidente, eu ratifico o voto provisório acompanhando a relatoria. Pois não, muito obrigado, desembargadora. Então, eu proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade de voto, conheceu do recurso de apelo e negou provimento ao apelo levado a cabo pelo Ministério Público. Vamos para o terceiro. Terceiro é também de minha relatoria, é um agravo de instrumento número 063-5708, 54-2022, o número de pautas 5.75, agravante Cícera Tatiana Pereira Viana e o agravado município de Juazeiro do Norte. O advogado é o doutor Jonatas Pinho. Doutor Jonatas, o senhor é representante da parte agravada, não é isso? O senhor está... Da agravante, Excelência. Da agravante. Agravante. Isso. Agravado é o município, é. Exato. O Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Pois Vossa Excelência dispõe do tempo regimental para fazer a sua sustentação oral. Boa tarde a todos. Saudar a presidência, nobre relatoria. Saudar os demais membros da Câmara, doutor PGJ aqui presente. Esse agravo estava pautado ex ante para semana passada, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu pensei, meu Deus, que momento oportuno. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo muito bem. Obrigado. Eu pensei, meu Deus, que momento oportuno para que o Judiciário reveja um violentíssimo desrespeito a um direito de uma mulher, que é a retenção da sua verba de caráter alimentar. Trata-se de uma servidora do município de Juazeiro que está tendo injustificadamente a retenção dos seus vencimentos. A excepcionalidade do caso por si só já autorizaria o deferimento da liminar em relativização a eventuais vedações legais, mas eu pugno a atenção de Vossas Excelências porque outros assuntos também são de bastante pertinência. Por breve resumo, Excelências, nós temos a professora Tatiana, servidora do município de Juazeiro do Norte, que, concluindo uma especialização, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos e o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério, requereu a reclassificação de professora graduada para professora especialista. Apresentou o seu diploma e o município deferiu a portaria, ou deferiu o pedido administrativo através da portaria 902 de 2021. Eu reitero o pedido de atenção de Vossas Excelências. Guardem isso. O município deferiu administrativamente, pela portaria 902/2021, que está nos autos, o pedido administrativo da senhora Tatiana, considerando o deferimento do requerimento administrativo número tal, proferido pela decisão administrativa número tal, resolve conceder enquadramento de classe para a senhora Cícera Tatiana Viana da Silva para a condição de professora especialista do município de Juazeiro do Norte. Porém, Excelências, e aí eu adentro na excepcionalidade da violência do tolhimento do direito desta servidora, passados 2 anos, o município de Juazeiro do Norte nunca implementou os efeitos da portaria. A portaria garantiu, implementou os direitos, mas o município não os garantiu. A portaria é assinada pelo prefeito de Juazeiro do Norte, que concede a evolução funcional da senhora Tatiana. E desde então, desde 2021, o município vem retendo o pagamento, o aumento, né, que tem da diferença dos vencimentos entre professora graduada para professora especialista. E pasmem, senhores, esse privilégio malversado não é somente da agravante. Está nos autos de piso, inclusive acho que até nos autos do agravo, é fato público e notório que, por decisão pessoal do prefeito de Juazeiro do Norte, não se paga evolução funcional para professor. Existe, inclusive, uma pauta no Sindicato dos Servidores, estão à beira de greve, porque o prefeito simplesmente, ilustríssimo senhor prefeito, simplesmente decidiu não pagar a evolução funcional do professor. Não paga e não paga. Pois bem, inconformada,
a autora ingressou no juízo de piso com a obrigação de fazer, visando, para além, obviamente, da implementação, a cobrança dos atrasados, ser reconhecido, né, por jurisprudência mais do que pacífica, que o município seria devido à obrigação de adimplir também os valores atrasados desde a concessão da evolução funcional. Para além disso, nesse momento de cognição sumária, o município, a agravante requer que sejam sustados os seus prejuízos, para além do prejuízo de ordem alimentar, porque é professor especialista com diploma na mão, né, e não consegue a evolução funcional, os efeitos financeiros, mas também prejuízo de ordem previdenciária. Essa professora está há 2 anos recebendo como professora graduada e tendo seus cálculos previdenciários feitos sobre os vencimentos da professora graduada, estando há 2 anos com uma portaria que lhe concede evolução para professor especialista. Então, são prejuízos absurdos, repito, excepcionalíssimos. A decisão agravada, na nossa mais elevada reserva de respeito, mas em meia página indeferiu a liminar, alegando que era de caráter satisfativo, o município agravado deixou de apresentar suas contrarrazões e o parecer da douta Procuradoria, por isso que inspira-me muita atenção, o parecer da douta Procuradoria, em que pese reconhecer as razões da agravante, alegou vedação da Lei 9494, dizendo que não se concede liminar para reclassificar servidor ou conceder aumento de vantagem. Ora, senhores, a liminar que a senhora Tatiana pugna, ela não está pedindo que seja concedida a reclassificação. Essa reclassificação já foi feita pelo município através da portaria 902. A agravante não busca liminar que interfira no mérito administrativo e lhe conceda aumento ou vantagem. Isso já foi feito pela portaria 902. A liminar, também não há que se dizer que eventual provimento liminar, digamos, pegaria de surpresa o orçamento do município, que pede ser um orçamento muito hipossuficiente frente à agravante. O Juazeiro do Norte é a segunda maior economia do estado do Ceará, mas não há que se falar também que eventual liminar constrangeria a gestão a ter que mexer no seu orçamento sem planejamento, porque o processamento administrativo do pedido da autora teve o seu regular trâmite e fora deferido. Então, não há que se falar que a gestão não havia planejado essa despesa. Nesse momento processual, senhores, repito, o que se visa nesse pedido liminar, que não se confunde com mérito, é cessar esses prejuízos de ordem irreparáveis da senhora Tatiana, prejuízo de caráter alimentar, prejuízo de ordem previdenciária, e é absolutamente desarrazoado que essa mãe, essa professora, aguarde anos pelo trânsito em julgado do presente para ver publicado e para ver garantidos os direitos de uma portaria que é um ato administrativo, regularmente publicado por agente competente, com presunção de legitimidade, com presunção de legalidade e com presunção de auto-executoriedade. Não faz sentido e não é razoável que se espere o trânsito em julgado para que essa mãe, essa professora, tenha acesso a esse direito. A eventual manutenção da decisão agravada vai mandar um sinal grave para os maus gestores que vão poder ter a certeza de entender, eventualmente, que suas ilegalidades podem estar livres da cognição sumária do sistema de freios e contrapesos. O que se quer, excelências, nessa liminar, é que se garanta os direitos da agravante. Não se quer que decisão liminar os implemente. Tal implementação, repito pela terceira vez, porque a enfatização é mais que necessária, tal implementação já fora feita na via administrativa e teve todo o seu rito processual colocado. A tutela de urgência visa suspender esses irreparáveis prejuízos nesse caráter de excepcionalíssima violência, que é o nosso modo de ver e, na melhor jurisprudência, autoriza relativização de eventuais vedações de concessão de liminares em desfavor da Fazenda Pública. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e digo, provimento do agravo à medida que se impõe. Pois não, doutor Jonathan. Muito obrigado. Eu vou fazer a leitura da ementa, como todos já votaram de forma provisória.
No caso, a pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada tem por objetivo o cumprimento de portaria, segundo a parte agravante, e conferiu a ela evolução acadêmica para a classe 3, professor especialista, com devido acréscimo em seus vencimentos. Entende esta Corte de Justiça que não se mostra possível a concessão da tutela antecipada, uma vez que o provimento jurisdicional hostilizado importaria incorporação de vantagem pecuniária a servidor público, o que é proibido pelo ordenamento em sede antecipatória, quando o grau de convencimento ainda é superficial. Cito aqui um agravo de instrumento de número 063-2962-6508-2021, relatoria do desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes, a primeira Câmara de Direito Público deste TJ, julgamento ocorrido recentemente, 24/10/2022. Concessão da tutela de urgência que resultaria em esgotamento da prestação jurisdicional, o que é incompatível com a legislação específica. Exige do artigo 1059, CPC, cumulado com o artigo 1º da Lei número 8.437/92. Tem precedentes já da nossa casa, do TJCE. Ademais, não se vislumbrou na espécie perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não tendo a recorrente preenchido os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em seu favor, inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão mantida, recurso conhecido e não provido em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Desembargador Gleidson. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos ao doutor Jonas pela sustentação brilhante que fez. Mas eu também enxergo que o processo ele está na fase inicial, dependendo de uma instrução, para que o juízo tenha a análise da concretude desse ato. Não vejo a urgência, eis que o processo, segundo o próprio advogado relata, há 2 anos essa portaria teria sido editada e até agora não implementada. Só agora veio o agravo com pedido de urgência. Então, já descaracteriza totalmente essa medida urgente, urgentíssima. Percebo também que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão para se efetivar, se assim o fizer, em decisório, o juízo de origem, porquanto a tutela antecipatória pode ser muito bem concedida neste ato processual e suscetível de executoriedade, portanto. Acompanho Vossa Excelência. Pois não, desembargador Gleison, muito obrigado. Desembargador Iraneide. Mesmo modo, senhor presidente, ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. O Wilson teve trabalho, teve o esquema dele, aquela coisa, tudo bem, eu admito que está certo. O microfone aberto. Deu para Vossa Excelência. Doutor Jonas, por favor, a Corte está julgando, a Câmara está julgando. O barulho dela aqui não, Excelência. Ah, sim. É porque eu estava ouvindo o som. Não, mas não é daqui, não. Deve ser de outro microfone, Excelência. É outro microfone, não é do doutor Jonas. Mas ouviu, Excelência? Eu estou ratificando o voto e acompanhando a relatoria. Pois não. Desculpe, doutor Jonas. Nada. Eu vou proclamar, então, o resultado. A Câmara, à unanimidade de voto, conheceu do recurso e negou o provimento em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Esse, portanto, é o resultado. Doutor Jonas, muito obrigado. Uma boa tarde e uma boa semana para o senhor. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção de sempre. Parabenizar pelo trabalho e também, parabenizar aí pelo mês das mulheres, as ilustríssimas desembargadoras. Boa tarde, senhores. Fiquem com Deus. Obrigada.
Agora nós vamos. Doutora Isbênia, superada aqui a fase de preferência, né? Sim. Agora nós vamos para os processos normais. Tem um processo extra pauta do desembargador Gleitson, não é? Isso mesmo. É um conflito de competência, é o 1.1. É um processo extra pauta, a pauta número 07, sessão ordinária do dia de hoje, 15 de 3 de 2023. Conflito de competência número, uma sequência de 4 zeros, 4, 8, 6, 40, 2023, de Fortaleza. Suscitante, juiz de direito da 11ª Vara da Fazenda Pública. O suscitado é o juiz de direito da 14ª Vara da Fazenda Pública. O relator, desembargador Francisco Gleidson Pontes. O resultado do julgamento: a Câmara, à unanimidade de votos, conheceu do conflito e negou provimento ao conflito. Agora, vamos para os processos normais da pauta da sessão ordinária, que já foram julgados de forma provisória. Eu indago da doutora defensora, doutora Disse. Vossa Excelência tem alguma objeção a fazer? Tem algum requerimento a fazer? Não, Excelência, sem objeção. Muito obrigado, doutora. Manifestação. Obrigada, senhor. Pois não, doutora. A representante do Ministério Público. Não, senhor presidente. Doutora. O Ministério Público não tem nenhuma objeção, nem deseja formalizar nenhuma outra manifestação, além das que já estão postas nos autos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Então, eu indago do desembargador Gleidson. Desembargador Gleidson, confirma os seus votos? Perfeitamente, presidente. Eu confirmo os votos que proferi na condição de relator, assim como naqueles que atuei na condição de vogal. Muito obrigado, desembargador Gleidson. Desembargador Janeide. Também, senhor presidente, ratifico todos os votos que foram proferidos por mim na condição de relator e na condição de vogal, tanto nos processos pautados e no extra pauta. Pois não, desembargador Iraneide. Muito obrigado, desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente. Eu igualmente confirmo os votos por mim proferidos como relator, assim como vogal nos processos que me foram apresentados. Pois não, desembargador Evaldo, muito obrigado. Eu também confirmo os meus votos e ratifico, neste momento, tanto os votos por mim proferido, como também na condição de relator e na condição de vogal, bem como o processo conflito de competência de relatoria de desembargador Gleidson no extra pauta. Desembargadora Tereza Neumann. Obrigada, Excelência. Eu gostaria, Excelência, de reiterar aqui o pedido de vista, né, do processo da relatoria do desembargador Evaldo, 028, 1061, 19, 2021. Pois não, ratificar também, sim. Doutora Isbênia. Não, Excelência. Pois não, é só para anotar o número que a doutora desembargadora Tereza Neumann está dando. Já está aí, anotado, viu? Já está aqui anotado. Pois não. Pois não, desembargadora Tereza Neumann. Excelência, só também repassando para ficar bem consignado, em que eu me pronunciei com declarações de sentido contrário em 3 processos. Acredito que a doutora Ismênia já tenha consignado. E no mais, a necessidade são 3, né? Então, o primeiro, Excelências, o primeiro processo é o 5
5.200, 022 48 20. 88 20 22. O assunto é aquele recorrente, não é? Do DIFAL e a alíquota. DIFAL. Pois não, desembargador. Uma remessa necessária com apelação. Pois não. Põe em votação. Mais alguma observação? Mas, Excelência, com licença, nesse aí tem que anunciar o resultado, que é por maioria. É por maioria, né? Então, vamos ver qual é o número da pauta. Número Na 5, pauta, doutora. 5.200. Apelação com remessa necessária. Pois não, 5.200. Só um momentinho, por favor. Pronto, 5.200, no caso, 5.200 é uma apelação com remessa necessária, número 022 4820 88 2022 de Fortaleza. Recorrente, Refrigas, Comércio e Serviços e Refrigeração. E apelado Estado do Ceará. Relatoria, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves. Nesse caso, a Câmara, segundo o desembargador Evaldo, mantém o voto de Vossa Excelência? Sim, presidente. Como se trata de DIFAL, eu acredito que Vossa Excelência vai colocar a questão do voto estendido, né, em votação. Estendido, Eu mantenho, exatamente isso. Pronto. Desembargador Edson. Acompanho a relatoria. Desembargador Iraneide. Igualmente, senhor presidente, com a relatoria. Eu também vou seguir a relatoria, divergindo da desembargadora Tereza Neumann, pedindo venha a desembargadora Tereza Neumann e anunciando o resultado no julgamento estendido 942 do CPC. A Câmara, por maioria de voto, conheceu dos recursos para negar os provimentos, não é isso? Exato, correto. É isso, doutora Isbênia? Negando provimento em ambos, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Pronto, e o que é que tem mais ainda? O número 5.177. Apelação e remessa necessária. 022 8991. 88 20 22. Não é isso? 177. 177. Pronto. 5.177 é uma apelação também com remessa necessária. 022 991, não, 022 8991 88 2022 de Fortaleza. Apelante Brasil H2, Comércio e Confecção. Remetente juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado Estado de Ceará e relatoria desembargador Evaldo. Também nós vamos para o julgamento estendido, né? De FAO também. Desembargador Evaldo, mantém o voto de Vossa Excelência? Mantenho, presidente, com as devidas vênias à ilustre colega desembargador Tereza. Pois não, desembargador Evaldo. Desembargador Gleidson? Também acompanho a relatoria, pedindo venha a eminente vistora. Pois não, desembargador Iraneide? Igualmente, eu acompanho o eminente relator pedindo venha a desembargadora Tereza, que divergiu. Pronto, eu também acompanho o eminente relator e pedindo as venhas devidas à nossa colega, né? A nossa conspícua colega Tereza Neumann. E proclamo o resultado. No caso, a Câmara, por maioria de votos, conheceu dos recursos, tanto do apelo como da remessa necessária. No caso do apelo, a Câmara julgou de forma parcialmente provido
o apelo. O apelo foi parcialmente provido, conhecido e parcialmente provido. No que diz respeito à remessa necessária, a Câmara negou provimento à remessa necessária. É isso, doutor Ismênia? Isso mesmo, Excelência. Pronto, agora vamos para o próximo. Parece-me que tem um aqui, o 5 ponto... Deixa eu ver aqui, ainda tem um, deixa eu ver. 5.240, não é esse? Excelência, esse aí é dos Bardogleis, mas Bardora Tereza ainda tem mais um. Não, Excelência, Pronto, Bardora Tereza, terceiro, pode. certo. O terceiro que Qual? estou aqui com declaração de voto em contrário já foi visto, é o 2.3, então está com julgamento estendido. Então, Excelência, só apenas esses dois de declaração de voto e está ratificando como os demais como vistora e relatora. Foi não, esse 2.3, desembargadora Tereza Nemo, foi aquele que o desembargador Evaldo pediu vista, não é isso? Exatamente, o 2.3, Pronto. 0041 778, Certo. não, educação seja. Pronto, esse aí 36, ele pediu, 22, né? foi pedido vista. Foi pedido vista, exato. Então, encerrei. Então, Presidente, pela ordem. obrigado. Pois não, desembargador Evaldo. Esse processo que a desembargadora Tereza acabou de se manifestar com relação à vista, eu acho que é do desembargador Gleidson, a relatoria, não? O 0041778? Só que o senhor pediu vista, né? Não. Eu simplesmente não votei, mas a desembargadora Tereza votou contrariamente. Eu não votei ainda. 0041 77836 2022. 2022. Do Sérgio. Excelente. Voto para voto estendido, não? E Vossa Excelência pediu isso? Foi, Excelência. Eu acho que é. É o 2.3, aí o desembargador Evaldo resolveu pedir vista. Vossa Excelência não tinha participado do julgamento na semana passada, pediu vista. Exatamente. É o 2.3, apelação CIV 0041-778-36-2022. É um assunto já conhecido, mas Vossa Excelência realmente não participou do julgamento na semana passada, não. Não participei. Isso. Aí pediu vista. Vista concedida. Posso pedir agora, né? Porque é agora que eu estou me manifestando, na primeira vez. Não, foi no início da sessão, senhor desembargador Evaldo. É o que estava com voto estendido. É o que estava com voto estendido. Já está aqui, né? Isso. A vista entendi. fica com vista. Voto estendido. Perdão. Já fica com vista para Vossa Excelência. Obrigado. Nada, desembargador Evaldo. Tem um outro, doutor Ismênia, tem mais alguma coisa, doutor Ismênia? Tem é o 5.240 do roteiro, que é da relatoria da desembargadora Tereza, que o desembargador Gleidson declarou não voto contrário. 5.240, não é isso? Isso mesmo. Esse é uma apelação cível, número 022-605845-2022, de Fortaleza. Apelante Altenburg Têxtil Limitada e apelado Estado do Ceará. Né? Nesse caso aqui, a relatoria da desembargadora Tereza Neumann. É isso? Mesmo, Excelência. Então, vamos, nesse caso aqui, desembargadora Tereza Neumann. O desembargador Gleidson votou nesse processo? Foi, Excelência, eu divergi por se tratar de matéria já reiterada na nossa Câmara, de FAO. Então, é de FAO. Então, desembargadora... Então, Vossa Excelência diverge, não é isso, desembargador Gleidson? Divirjo pedindo vênia à eminente relatora. Pois não. Desembargadora Iraneide. Desembargadora Iraneide.
Senadora Iraneide, a senhora está sem som. Eu tive, não, até que eu tive um pequeno, que enganchou o microfone. Mas, Edifal, eu acompanho a divergência. Pois não. Eu também acompanho a divergência aberta pelo desembargador Gleidson, pedindo venha a desembargadora Tereza Neumann. Desembargador Luiz Evaldo. Primeiro era o desembargador Luiz Evaldo. Também, desembargador presidente, eu pedindo 1000 vezes a desembargador Tereza, eu acompanho a dissidência, mantendo... Então, desembargador Gleidson, nesse caso, desembargador Gleidson, esse da pauta 5.240, eu vou proclamar o resultado, eu só queria que o senhor me ajudasse aqui. Nesse caso, a Câmara, já no julgamento estendido do 942 do CPC, por maioria de voto, conheceu do recurso. A desembargadora tinha dado parcial provimento, né? Nesse caso, o senhor abre a divergência negando e provimento. negando provimento. Pronto. Então, a Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, todavia nega-lhe provimento, já no julgamento estendido. Esse é o resultado. Doutora Isbênia... Eu ficarei encarregado, presidente, da lavratura encarregado, do acordo? Exatamente, desembargador. Aberta a divergência de Vossa Excelência, fica responsável pela lavratura do acordo. Ok. Doutora Isbênia, tem mais alguma coisa? Não, Excelência. Tem, Excelência? Pergunta aos... Pois não, eu gostaria só para clarificar, não pairasse nenhuma dúvida, sobre o item 5.224, uma apelação cível 0200 105 33 20 22. 5.224 da minha relatoria. É porque esse processo, ele consta aqui no voto provisório sem nenhuma das votações, né, do desembargador Gleidson e do desembargador Nonato, e com a peculiaridade que ele é o mesmo assunto que remete àquele do pedido de voto visto. Também, certo. É o mesmo assunto do concurso eu vou chamar... que não foi... que foi votado hoje. É de Granja, né? Exatamente, é. Eu vou chamar, então, o processo. É o 5.224, apelação civil número 20.01.05.33, de Granja, apelante Júlio Souza da Silva, e apelado município de Granja. Nesse caso aqui, a desembargadora Tereza, ela votou no sentido de que fosse conhecido o recurso e que fosse negado provimento, né? Em seguida, sou eu que voto, não é isso, desembargadora Tereza? Exatamente, Excelência. Eu vou pedir vista dos autos, né? Então, pedido de vista pela presidência, vista concedida, julgamento suspenso. Agora, tem mais algum ainda, doutora Ismênia? Não. Não, Excelência. Eu pergunto aos demais colegas se tem algum requerimento, se tem alguma observação a fazer. Não, de minha parte, não, Excelência. Desembargadora... Só uma dúvida, senhor presidente. Esse que você está pedindo vista é um da relatoria da desembargadora Tereza Neumann, não é isso? Exatamente. Ok. Que aí, depois dela sou eu, e depois que eu voto, aí vem o desembargador Gleidson, não é isso? Isso mesmo, Excelência. Isso. Pronto. Então, fica... Nada a requerer, presidente. Nada a requerer. Pois eu desejo uma excelente tarde para todos. Excelência, posso dizer o número dos julgados? O número dos julgados? Pode, por favor, doutora Ismênia. 235 processos. 235. Parabéns para a Câmara. Muito bom o resultado. Parabéns para o presidente, que falta. Que voltou das férias tinindo. Voltou com todo o gás, né? Voltou com todo o gás, Tinindo.
Desembargador Evaldo, o desembargador Gleides, em junho, está assumindo a corregedoria do TRE, e segunda-feira agora nós vamos estar lá na sua terra, lá em Aurora. Aurora, Entendeu? que honra, viu? Na segunda-feira vamos lá para Aurora, levar o ônibus do TRE para ver se a gente faz algumas qualificações dos estudantes, né, nas escolas, palestras, conversa com as autoridades, entendeu? E aí para a gente rever, né? E me lembrar daqueles tempos ali do Burdão do Velho. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Aurora. O desembargador Evaldo vai estar de férias, pode recepcionar a caravana. Pode recepcionar com a banda de música. Olha aí, olha a responsabilidade, viu, desembargador Gostaria Evaldo? muito de estar lá, viu? Mas estou aqui em Fortaleza mesmo. Está fugindo. Sucesso. Está fugindo. Pois uma boa tarde a todos, uma boa semana para todos, que Deus continue nos abençoando. Amém. Boa tarde, parabéns a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo de bom. Fiquem com Deus.